No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre limites infinitos. Para isso, vamos considerar o seguinte, considerar a função 1 dividido por x menos 2 ao quadrado. E o primeiro que podemos observar dessa função é que quando x é igual a 2, a função ela não está definida, tá? Ou seja, 2 não faz parte do domínio da nossa função, tá? O que queremos fazer, nesse caso, é observar o que acontece com as imagens da função quando nos aproximamos no domínio do valor 2. Assim como no limite, vamos começar fazendo uma tabelinha de tal maneira que possamos observar o comportamento das imagens. Quando x é igual a 1,5, observem que a função vale 4. A função é desse 6 quando x vale 1,75, quando x vale 1,9, a função vale 100. Já a função vale 1000 quando x vale 1,99. Tá? Então, observamos que aparentemente a função, quando eu vou me aproximando de 2, os valores da função, ou seja, das imagens, eles crescem indefinidamente, tá? Dessa maneira aqui. Quando estamos próximos do 2, as imagens elas ficam cada vez maiores. E é dessa maneira que podemos observar que o limite, nesse caso, ele não existe, já que as imagens elas não se aproximam de nenhum valor. Quando estamos perto do 2, as imagens crescem indefinidamente. Se nos aproximarmos agora pela direita, ou seja, com valores maiores que 2, observamos que quando x vale 3, a função vale 1, a função vale 4 para x igual a 2,5, a função vale 10.000 para x igual a 2,01, a função vai valer 10 elevado a 8 para x igual a 2,001, e 10 elevado a 10 quando x vale 2,001. Observe que, nesse caso, acontece o mesmo. Quando estou perto de 2 por valores maiores que 2, quando eu me aproximo a 2 com valores maiores que 2, as nossas imagens elas crescem de maneira indefinida, de maneira indeterminada, tá? De novo, isso quer dizer que o limite ele não existe, nem à direita, nem à esquerda temos um limite. Porém, é notável um padrão de comportamento, ou seja, quando nos aproximamos do 2, as imagens crescem indeterminadamente. Quando isso acontece, então, a gente disse que o limite, quando x tende a 2, de f de x é igual a mais infinito. Mas, analogamente, como foi feito para a definição de limite, quando as imagens se aproximam de um número real, precisamos dar uma definição formal, porque tabelinha não garante nada. Assim, chegamos então na definição formal de limite infinito, que é a seguinte. Dissemos que o limite, quando x tende a de f de x é igual a mais infinito, se para qualquer número positivo n é possível encontrar um delta positivo, tal que se a distância que tem entre x e a for menor que delta, então a imagem f de x é maior que n. Diferente da ideia que tínhamos no limite, quando o limite dava um número, onde o epsilon era relacionado com um número pequeno, na definição de limite infinito, esse valor n positivo, ele é considerado um número grande, um número
suficientemente grande tal que as imagens sejam maiores que esse número n. Aqui no gráfico podemos observar melhor como funciona. Vamos considerar o valor A e queremos nos aproximar do valor A, queremos ver como funcionam, o que acontece com as imagens quando eu fico perto de A. Para n positivo, para qualquer n positivo, eu consigo encontrar um valor delta positivo, de tal maneira que se eu escolher qualquer x no intervalo que tem entre A menos delta e A mais delta, para qualquer x que estiver nesse intervalo, as imagens, elas sempre ficam acima de n. Observe que f de x, para esses valores entre A menos delta e A mais delta, os valores da função sempre são maiores que n. Isso pode ser feito para qualquer número n, sem importar quão grande ele for. Tá? Dessa maneira, dissemos então, quando isso acontece, que o limite quando x tende a de f de x é igual ao infinito. Da mesma maneira, dissemos que o limite quando x tende a de f de x é igual a menos infinito, se para qualquer número n negativo, observem que aqui muda substancialmente, ou seja, sem importar quão negativo n for, é possível encontrar um número delta positivo, que vai determinar o intervalo ao redor do valor A, tal que se x é um valor cuja distância até A for menor que delta, então as imagens vão ser menores que esse valor n negativo. No gráfico podemos observar a definição. Dado n negativo, observem que estou abaixo, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, então, dado n negativo, sem importar quão negativo ele for, é possível encontrar um intervalo ao redor do A, ou seja, um intervalo A menos delta e A mais delta, de tal maneira que se eu escolher qualquer valor de x nesse intervalo, então as imagens sempre ficam menores que n, abaixo de n. Observe aqui que todas as imagens ficam abaixo de n. Quando isso acontece, então dissemos que o limite quando x tende a A de f de x é igual a menos infinito. Essas definições também podem ser definidas de maneira análoga, podem ser feitas de maneira análoga quando eu tendo à direita ou à esquerda do valor A. Pode ser feito de maneira análoga. Como é feito de maneira análoga? Trocando, quando x tende a A pela direita, trocamos x menos A menor que delta por x entre A e A mais delta, ou seja, eu vou me aproximar com valores x que sejam maiores que A. Já quando eu tendo à esquerda de x, é só trocar na definição x menos A menor que delta por uma aproximação com valores menores do que A. Dessa maneira, podemos definir limites infinitos à esquerda ou à direita de um valor A. Tá? Para calcularmos limites desse tipo, devemos ter algumas referências. O primeiro teorema, que dá algumas referências de quais limites podem ser infinitos ou menos infinitos, é quando temos funções do tipo 1 sobre x elevado a r. Tá? Aqui temos o teorema fundamental para a gente calcular limites infinitos. Ele diz que quando você tem x tendendo a zero, então 1 sobre x elevado a r, ele é mais infinito desde que r for um inteiro positivo. Tá? R é a potência de x. Se esse valor de r é um número positivo, inteiro, então esse limite
é infinito. Já se eu me aproximo pela esquerda do zero, ou seja, se eu me aproximo do zero com valores negativos, então 1 sobre x elevado a r, ele tem duas opções de tendência. Ele vai ser igual a menos infinito quando esse número for ímpar, quando a potência r for ímpar, esse limite vai ser negativo. E quando a potência for par, esse limite é positivo. Tá? Alguns exemplos para esclarecer o teorema anterior são os seguintes. Ó. O limite quando x tende a zero, pela direita de 1 sobre x ao cubo, é infinito. Porque ó, à direita, esse limite sempre vai dar infinito, independente se r é par ou ímpar. Quando eu tendo a zero por valores positivos, esse limite é infinito. Já o limite quando x tende a zero, por valores negativos, de 1 sobre x ao cubo, vai ser menos infinito, porque o r, a potência é uma potência ímpar, e eu estou me aproximando com valores negativos do zero. Já se eu quiser calcular o limite tanto à direita quanto à esquerda de 1 sobre x elevado à quarta, esse limite vai ser positivo, por conta que o r, a potência de x, é uma potência par. Então, tanto faz se eu me aproximo ao zero por valores positivos ou negativos, ambos limites são infinitos. O seguinte teorema, ele é de bastante ajuda, ajuda muito, na hora que queremos calcular limites de uma função quociente. Mas não qualquer uma. É uma função quociente onde o denominador, a função que está no denominador, ela tende a zero, e a função que está no numerador, ele tende a um número L, diferente de zero. Observem a restrição. Se o L, a função g tende a um valor L, diferente de zero, e o denominador tende a zero, então temos vários casos. Primeiro, se esse número L for positivo, então o quociente, a função g de x sobre f de x, vai ter limite infinito, desde que f de x for positivo perto de a. Já o limite do quociente vai ser menos infinito se f de x for negativo perto de a. Então, o valor do limite, ou mais infinito ou menos infinito, depende do comportamento da função f de x, que está no denominador, ao zero. Ou seja, depende se ela tende ao zero com valores positivos ou negativos. Já se ele for um número negativo, ou seja, se o limite do numerador for um número negativo, então o quociente vai ter limite mais infinito se a função é negativa perto de a. Já se a função for positiva perto de a, dado que o limite de g do numerador é um número negativo, então esse limite tem que ser negativo. Não negativo, o limite é menos infinito. E, de novo, nesse teorema, podemos trocar x tendendo a por x tendendo a pela direita ou x tendendo a pela esquerda. O teorema funciona da mesma maneira. Nesse momento, vamos resolver um exemplo utilizando o teorema anterior. E o que a gente quer é analisar o comportamento dessa função, uma função que é quociente de dois polinômios, e eu quero saber o que acontece perto de x igual a 3. Primeiro, observemos que o numerador ele está definido no 3. F de 3 não. A função, vamos chamar de h de x, igual
a x² mais x mais 2, ela é uma função que não tem nenhum problema relacionado ao domínio. E perto do 3, na verdade no 3, quando x vale 3, vemos que h de 3 vai ser igual a 9 mais 3 mais 2, que é igual a 14. A função está definida no 3 e o valor da função é 14. Se quisermos analisar o limite, vemos que o limite, quando x tende a 3, da função h de x, vai ser igual a 14 também, que é um número positivo, só para deixar registrado, tá? Já o denominador, vamos chamar de g de x, igual a x² menos 2x menos 3, ele pode ser fatorado como x menos 3 vezes x mais 1. Dessa maneira, quando x é igual a 3, vemos que h de 3 vai ser igual a 0 vezes 4, que certamente é 0. E, além disso, o limite, quando x tende a 3, de x² menos 2x menos 3 é igual a 0. Tá? Então, o primeiro que devemos observar é que, dado que esse limite é igual a 0, então o limite ele não existe. Tá? O primeiro que podemos concluir logo é que o limite, quando x tende a 3, da minha função f de x, de f de x, que é igual a h de x dividido por g de x, vemos que esse limite aqui, ele não existe. Porém, mesmo que a função não tenda a nenhum valor real, podemos ver se a função cresce indefinidamente quando eu fico perto de 3. Então, para isso, vamos analisar os limites laterais. Vamos ver, então, o que acontece quando eu me aproximo do 3. Limite quando x tende a 3, pela direita. Quando eu me aproximo pela direita, então eu tenho que o limite de f de x, que é a nossa função em questão, é igual ao limite quando x tende a 3 pela direita de h de x sobre g de x. Só que lembram o teorema? No teorema anterior vimos que se o numerador tende a um número positivo, o limite quando x tende a 3 de h de x é 14. Se o limite for 14, então pelo teorema dos limites laterais eu posso concluir que o limite tanto à direita quanto à esquerda são iguais a 14. Ambos limites laterais são iguais a 14. Então, o limite do numerador é um número positivo, tá? Já o denominador, como vimos há pouco tempo, o denominador ele tende a 0. Esse cara tende a 0. H tende a um número positivo e g de x tende a 0. Logo, o que podemos afirmar é que esse limite vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Para saber qual deles é, se vai ser mais infinito ou menos infinito, temos que ver como é que a função g de x tende a 0. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Ó. A função g de x ela é igual a x menos 3 vezes x mais 1. Quando eu me aproximo, quando eu considero valores de x
maiores que 3, ou seja, se eu quero calcular o limite quando x tende a 3 pela direita, eu vou considerar valores maiores que 3. Só que essa expressão aqui, x menos 3, quando eu considero valores maiores que 3, x menos 3 é positivo. Então, x menos 3 vai ser positivo para valores maiores que 3. E x mais 1 também vai ser positivo para valores maiores que 3. Logo, o limite da g é igual a 0, só que a g é positiva para valores maiores que 3. Ou seja, a tendência de g de x a 0, ela é feita através de valores positivos, quando eu tendo pela direita do 3, ou seja, por valores maiores que 3. Dessa maneira, eu posso concluir que o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, da minha função f de x vai ser mais infinito. Agora, se eu quiser calcular o limite quando x tende a 3, só que pela esquerda, ou seja, através de valores menores que 3 da função f de x, aqui não muda nada, vai ser o limite quando x tende a 3 pela esquerda da função h de x dividido por g de x. De novo, dado que o numerador tende a um número positivo e o denominador tende a 0, temos que ver como é a tendência de g de x a 0, ou seja, se ela é feita por valores positivos ou negativos. Para isso, observamos novamente da fatoração de g de x, g de x, que é x menos 3 vezes x mais 1. Se eu considero valores menores que 3, para valores menores que 3, x menos 3 é negativo. Vamos aqui, ó, x menos 3 é negativo para valores menores que 3. Já x mais 1, se eu estou perto do 3 com valores menores que 3, então eu estou lá com 2,9, 2,99, 2,99. Se eu somar mais 1, ele vai ser um número positivo, tá? Então, x mais 1 é positivo para valores menores que 3. Quando eu digo valores menores que 3, são valores menores que 3, mas próximos do 3, tá? Dessa maneira, podemos concluir, então, que essa função g de x, a minha função g de x, quando eu estou perto do 3, mas com valores menores que 3, então a minha função ela é negativa. Cuidado, ela é negativa perto de 3 com valores menores que 3. Dessa maneira, eu posso concluir que o limite do quociente vai ser igual a menos infinito. Em conclusão, quando temos um quociente cujo denominador é 0 e numerador é um limite fixo, é um número real, a decisão final se o limite vai ser mais infinito ou menos infinito depende de como é a função que está no denominador perto do valor ao qual estamos analisando o limite. Agora, a gente quer analisar o comportamento da função f de x igual a raiz de x² menos 4 dividido x menos 2. Se queremos analisar o comportamento perto
do valor x igual a 2. O primeiro que devemos fazer, nesse caso, é determinar o domínio, já que temos duas restrições. Temos um denominador que não pode ser igual a zero, o denominador é zero quando x vale 2, e temos que o que está dentro da raiz tem que ser um número positivo, ou seja, x² menos 4 tem que ser um número maior ou igual a zero. Nesse caso, temos que o domínio da nossa função f de x são todos os números que são maior, tais que x² menos 4 é positivo e x é diferente de 2. Sendo assim, o domínio corresponde a todos os números que estão de menos infinito até menos 2. Em menos 2 está bem definida a função. E todos os números que estão de 2 até o infinito. Graficamente, a gente observa que para os valores que são menores que menos 2, incluindo o menos 2, a função está definida, e para valores maiores que 2, também está definida. Já para valores entre menos 2 e 2, a função não está definida. Dessa maneira, a gente pode concluir inicialmente que o limite quando x tende a 2 ele não existe, já que a função não está definida para valores menores que 2. Tá? Mas podemos nos perguntar o que acontece com o limite quando eu tendo a 2 com valores maiores que 2, que é onde a função está definida. Dessa maneira, temos que analisar o limite tanto do numerador, que é x² menos 4 raiz, dividido por x menos 2. E nesse caso, temos que ambos limites são iguais a zero. Dessa maneira, o teorema que foi utilizado no exemplo anterior, ele não pode nos ajudar de maneira direta, já que para eu poder utilizar o teorema, é necessário que o limite do numerador seja um número L diferente de zero. Então, esse teorema não pode ajudar de maneira direta quando o limite do numerador seja zero. Portanto, temos que proceder com uma manipulação algébrica da nossa função, de tal maneira que nos permita utilizar o teorema. Sendo assim, vemos que o limite, quando x tende a 2 pela direita, vai ser igual a essa expressão que tem aqui, que é o limite quando x tende a 2 pela direita, fatoramos o numerador, fica a raiz de x menos 2, x mais 2, uma diferença de quadrados, e aqui eu faço uma transformação do meu denominador, como sendo raiz de x menos 2 ao quadrado. De onde vem isso? Bom, observem que eu estou tendendo a 2 por valores positivos. Como x tende a 2 através de valores maiores que 2, então observem que x menos 2, se o x for um número maior que 2, eu estou me aproximando por valores maiores que 2. Então, x menos 2 tem que ser um número positivo. Se x menos 2 é um número positivo, então eu sei que o módulo de x menos 2 é igual a x menos 2. Já que se o número é positivo, o módulo é igual a ele mesmo. E também sabemos que o módulo de x menos 2 ele pode ser escrito em termos de raízes como raiz de x menos 2 ao quadrado. Dessa maneira, então, eu posso manipular a minha expressão algébrica até chegar nessa expressão. Agora, podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira, como limite quando x tende a 2 pela direita, de raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2, dividido, vamos separar em produto. Aqui fica a raiz de x menos 2 dividido raiz de x menos 2. Dessa maneira, então, dado que eu estou perto do 2, se não necessariamente no 2, então tenho que o limite quando x tende a 2 pela direita
O limite anterior é igual ao limite de raiz de x mais 2 dividido pela raiz do x menos 2. Nesse caso, a gente pode notar que, aqui podemos aplicar o teorema do limite, pois limite, quando x tende a 2 pela direita de raiz de x mais 2, é igual a 4, que é um número positivo, e o limite, quando x tende a 2 pela direita de raiz de x menos 2, é igual a 0. Então, nesse caso agora, eu tenho um numerador que tende a um número positivo e um denominador que tende a 0. Então, o limite pode ser ou mais infinito ou menos infinito. Para saber se é mais infinito ou menos infinito, então eu tenho que analisar qual é a tendência do denominador. A tendência do denominador vai determinar se é mais infinito ou menos infinito. Mas quando eu tendo a 2 por valores positivos, x menos 2 é positivo quando x é maior que 2. Logo, a raiz é positiva, ou seja, eu tenho uma tendência a 0 do denominador através de valores positivos. Dado que o numerador tende a um número positivo, então eu posso afirmar de maneira categórica que esse limite vai ser igual a mais infinito. Eu deixo para vocês um exercício similar para que vocês resolvam e possam absorver melhor este conteúdo. É analisar o comportamento da função f de x igual a raiz de 4 menos x quadrado dividido x menos 2. Eu quero que vocês analisem isso perto de x igual a 2. Fazer a mesma análise que eu fiz, só que nesse caso eu quero que vocês façam para valores perto do 2. Observe que mudou a raiz aqui, tá? Essa raiz está diferente. E para finalizar o encontro de hoje, seguem os exercícios propostos para a fixação do conteúdo dessa aula.